Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para o nosso quarto vídeo, né? Glória a Deus, bom demais. Para quem ainda não está aí nos cultos, né? Por enquanto, então mais um vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma parábola, vai ser um pouco diferente. Eu vou ler uma parábola que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 até o versículo 32. É uma parábola pequena e o contexto dessa parábola, Jesus está falando Jesus está conversando com as principais autoridades do templo, os anciãos, os sacerdotes, os fariseus, né, pessoas que eram bem conhecedoras da palavra, que estavam perguntando para Jesus algumas coisas, e eles estavam comentando agora sobre João Batista. João Batista foi aquele que veio antes de Jesus para anunciar sobre Jesus, para falar que, olha pessoal, se arrependam, porque o Messias está aqui, né? E ele é Jesus e tudo mais. Então ele veio para pregar sobre Jesus e para pregar sobre o arrependimento. E aí Jesus vai e fala essa parábola. Palavras de Jesus aqui. E quem vos parece? Jesus começa a parábola. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não fui. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aí os homens disseram para Jesus: O segundo. Declarou-lhes Jesus. Depois dessa resposta, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Joia, né? Então aqui Jesus está falando sobre um pai que tinha 2 filhos. E aí ele chamou um primeiro filho e falou: vai lá trabalhar. Aí ele falou: vou sim. Mas continuou lá parado, não foi. E depois, quando ele chegou para o outro filho, falou: filho, vai lá trabalhar na vinha, na plantação. Aí esse segundo falou: não vou não. Mas depois ele se arrependeu de ter falado não e foi. Qual deles obedeceu o pai? Né? Então, a comparação aqui que Jesus faz é entre o povo de Deus, aqueles que pareciam ser corretos, e aqueles que não eram o povo de Deus. Então, os publicanos, o que é o publicano? Eram os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos eram vistos como pessoas muito ruins. Por quê? Porque eles cobravam impostos das pessoas, e aí, como eles tinham esse poder de cobrar impostos, então às vezes eles roubavam das pessoas, eles eram gananciosos, eles cobravam a mais, eles tinham amor ao dinheiro. Então eles eram pessoas muito mal vistas pelo povo. E Jesus também compara com as meretrizes, que eram as prostitutas, pessoas que cometiam adultério e imoralidades, né? Então essas pessoas, elas estavam falando não, né? Elas eram como o segundo filho. Não quero Deus, não quero Deus.
Mas ouvindo o evangelho de João, elas se arrependeram. Elas ouviram e creram, e se arrependeram, e voltaram, e foram para fazer a vontade do Pai, né, de Deus. Enquanto isso, os sacerdotes, os fariseus, os anciãos, que aparentemente estavam falando, sim, Pai, eu vou fazer a sua vontade, estavam lá vivendo, falando, não, eu estou aqui certinho, estou fazendo tudo certinho, não estou fazendo de tudo para não pecar e tal. Essas pessoas que aparentemente estavam falando sim, quando ouviram o João pregar para que se arrependessem e tudo mais, elas, não, eu não tenho que me arrepender, eu sou um cara perfeito, né? E não se arrependeram, olharam para Jesus e falaram, não, eu sou muito melhor que esse cara aí, ele é muito inferior a mim. Então, e não fizeram, né? Aparentemente estavam falando que não, eu vou fazer, mas não fizeram, né? Essa é a comparação. E se a gente lembrar da aula passada, fazer um exercício de relembrar a aula passada, a gente falou sobre Ruth. Ruth era uma moabita, era de um povo que era amaldiçoado, né? E então, ela estaria como segundo filho. Não, eu não vou fazer a vontade do meu pai. Mas, num dado momento, ela se arrependeu. Ela se voltou com a sogra dela, né, Noemi, e falou, não, eu vou seguir. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E se converteu e foi salva. Enquanto alguns israelitas nasceram no povo de Deus, né? Cresceram no povo de Deus, sendo ensinados desde criancinha toda a palavra, mas não fizeram a vontade de Deus, como Acã. Lembra de Acã? A gente já falou sobre essa história. Aquele homem que depois da batalha de Jericó, ele pegou alguns utensílios lá de Jericó que Deus falou que não era para pegar. Ele desobedeceu a Deus e por isso ele morreu, né? Então é isso, pessoal. Façamos como o segundo filho, que a gente obedeça, que a gente se arrependa e obedeça, né, o Pai. A gente pode também olhar nessa parábola de uma forma literal e trazer para os nossos dias. Por exemplo, quando os nossos pais falam, os nossos pais mesmos falam, ó, filho, vai lá e arruma o seu quarto. E aí eu vou e falo, não, beleza, eu vou lá arrumar. E continuo sentado assistindo televisão ou jogando videogame. Eu obedeci? Não, né? A obediência, ela vem com ação, né? Uma obediência sem ação não teve propósito nenhum. É só da boca para fora, são só palavras. Então, a gente tem que obedecer com ações. No caso aqui da parábola, as ações eram arrependimento. E no nosso dia a dia, que a gente se arrependa também, né? Quando a gente ouvir uma pregação, um pastor, o professor, ou os pais, ou até o Espírito Santo, que às vezes fala no nosso coração, mostra que a gente cometeu um erro, que a gente possa ter a ação de se arrepender, de falar, nossa Deus, me perdoe, eu errei, né? E com os nossos pais, quando falarem, é para fazer, vai estudar, vai arrumar o quarto, então que a gente obedeça com ações e não com palavras. A gente fala, não, beleza, eu vou, e levante e vai. Tá bom, pessoal? Hoje foi uma fala mais rápida sobre parábolas. Eu acho que a gente vai começar a falar um pouco mais sobre parábolas, que são lições mais rápidas, né? E é isso. Um grande abraço e até mais, pessoal.